Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós vamos aprender um pouco com a história de Absalão. E eu espero que Deus alcance o coração de vocês como tem alcançado o meu. Amém. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo. 2 Samuel, capítulo 12. A princípio nós vamos ler apenas o verso 10 e 11. 2 Samuel. E para eu entender o que os irmãos acharam, eu gostaria que quando fossem achando, fossem ficando de pé, para nós lermos juntos. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Podemos ler? Palavra do Senhor. Esse texto está no contexto do adultério de Davi. Depois a gente vai estudar um pouco a partir do verso 13. O verso 12, capítulo 12, verso 10 e 11 diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que à tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres e a tua porta à vista, e as darei ao teu próximo, qual se deitará com elas em plena luz do sol. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos, Pai, porque Tu és um Deus bom e maravilhoso. Senhor, nos faz meditar nessa noite, nessa história que está relatada na Bíblia. É uma história que conta uma tragédia familiar, Senhor, mas eu quero que o Senhor aplique aos nossos corações, Senhor, para que a gente possa não cometer, Pai, os mesmos erros que essas pessoas cometeram, que a gente possa, Senhor, através do ensinamento que o Senhor vai nos dar, salvar nossa casa, salvar nossa família, salvar os nossos filhos, Pai, e glorificar o Teu nome. Assim eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor seja comigo, que eu diminua, que o Senhor cresça, que não seja a minha vontade, nem a minha palavra, mas a Tua palavra, Pai, guiada pelo Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar hoje sobre a questão do pecado que pode levar famílias inteiras à tragédia. Nesse texto aqui nós lemos a passagem quando o profeta Natan se dirigiu a Davi, e ele diz que por conta do pecado de Davi, a espada não se apartaria da sua casa. E o pecado citado aqui é justamente o adultério de Davi com Betseba, que ele, além de adulterar, pecou adulterando para tentar corrigir o mal que tinha feito, mandou matar o marido dela, enviando ele para a frente da batalha para ser morto. Logo depois desse episódio, a partir do capítulo 13, começa-se a narrar a história trágica de Absalão. O capítulo 13, eu não vou ler tudo, eu vou contar a história porque é muito grande, são 4 capítulos. Se a gente for ler, a gente passa muito tempo aqui. Eu vou resumir um pouco dessa história para que a gente entre no contexto e para que a gente entenda essa mensagem. O capítulo 13 de Samuel começa falando de Amnon, que era irmão de Absalão, e ele diz que ele se apaixonou por sua irmã, e que essa paixão doentia o levou a tramar para que, junto com seu primo Abinadab, eu acho que é esse o nome dele, um nome difícil nada, que aconselhou ele a induzir Davi a deixar Tamar e a casa de Amnon. E quando ela chegou lá, que se aproximou do quarto dele, ele a forçou a se deitar com ela. Em outras palavras, ele a estuprou. Ele a violentou. E depois que ele cometeu essa tragédia, esse ato com ela, aquilo que ele dizia ser uma grande paixão se transformou em um ódio, e ele a repudiou, a expulsou de lá e escorraçou ela do seu quarto.
Né? Isso aqui são mais ou menos uns 20 versículos ou mais para contar essa história que eu estou falando aqui. Entendeu? E o que é que aconteceu? Ela saiu de lá chorando, com panos de cinza, porque para uma mulher naquele tempo era terrível, né? Sofreu abuso sexual, né? E ela perdeu a virgindade e ela não teria, em outras palavras, ela não teria mais futuro, né? Na sua vida com relação a casamento, família, coisas desse tipo. Só que a Bíblia também diz no verso 21, né, que Davi ficou sabendo desse episódio e que ele se irou muito. Né? Só que parou por aí. Ele ficou sabendo, não gostou e se irou. Só que Davi não tomou nenhuma providência. Já Absalão, o irmão de Tamar, ficou revoltado com a atitude que ele tinha feito com a sua irmã, né? E acolheu a sua irmã na sua casa e a Bíblia conta que passaram-se mais ou menos 2 anos, né? E a Bíblia diz que Absalão passou a odiar Amnon, né? Então se passaram 2 anos e a Bíblia não conta mais relatos, nem Davi se aproximou, nem Absalão se aproximou de Amnon, nem Amnon se aproximou de Davi, nem de Absalão, e a gente não vê mais falar em Tamar. Subentende-se que passaram-se 2 anos e aquela velha história. Aconteceu como era da família real, o rei resolveu botar panos quentes, achando que o tempo iria apagar e esquecer as mágoas, achando que nada aconteceria. Só que por Davi não ter tomado uma atitude, né, em relação a Amnon, né, Absalão resolveu com as próprias mãos fazer justiça. E ele tramou a morte do seu irmão. Ele deu uma festa, na chamada festa da Tosquia, que era uma vez por ano, e nessa festa ele convidou todos os seus irmãos, né? E todos foram, só que isso era uma trama para matar Amnon. Então chegou um determinado momento, quando eles já estavam embriagados, Absalão deu a ordem para que os seus servos matassem Amnon, e assim foi feito, né? Então a gente vê a segunda grande tragédia por conta do pecado de Davi. Vocês lembram que o versículo que a gente leu, ele disse que da casa de Davi não se apartaria a espada. Isso é um julgamento da parte de Deus. Então, por que Davi pecou? Né? Absalão, a gente vê Absalão, Amnon estuprou Tamar. Porque não teve nenhuma correção, Absalão mandou matar Amnon. Né? E a Bíblia conta também na história que esse episódio, depois que Absalão tramou e matou seu irmão, ele fugiu da presença do rei, né? E a história conta que ele fugiu para Jesus, que era a casa da família da sua mãe, a casa dos seus avós, e passou por lá aproximadamente 3 anos, né? Então aqui nesse episódio, 3 anos depois, 5 anos já se passaram e mais uma vez nada foi feito, né? Davi, da mesma forma que não fez nada quando Amnon estuprou Tamar, também Davi não fez nada para julgar Absalão, que matou seu outro irmão, né? Então Davi, aqui a gente vê que ele foi omisso nas 2 situações. Só que 3 anos passaram e, digamos assim, as coisas tinham aparentemente se acalmado e Davi manda novamente chamar Absalão para a sua presença, para Absalão voltar para Israel. Só que a Bíblia também conta que quando Absalão chegou, Davi o recebeu friamente. É como ele diz assim, ele chegou na sua casa, mas Davi disse para ele: não quero que você veja mais o meu rosto. Então chamou, a gente vê, não foi um perdão verdadeiro, e a partir do momento que ele voltou, é como se ficou um numa casa e mandou outro para outra casa. E não houve reconciliação verdadeira. Tá? E esse fato de Davi ter chamado Absalão para a sua presença e não ter, né, tido nenhuma conversa, nenhuma intimidade com ele, a Bíblia vai falar que isso gerou revolta no coração de Absalão, né? Então Absalão passou mais 2 anos longe, sem ver a Davi, né? E em um determinado momento, Absalão também, né, com mais 2 anos para frente, a gente vai ver isso, já são 7 anos, né, do ocorrido. Absalão disse que preferia a morte a não ver Davi. Então ele fez uma trama, colocou fogo na propriedade
do servo dele, para que esse se chegasse para ele e colocasse ele na presença de Davi. Só que ele chegou novamente na presença de Davi, né? Davi mandou chamá-lo, só que quando ele chega novamente na presença de Davi, né? A Bíblia diz que simplesmente ele se ajoelhou aos pés de Davi, Davi pegou ele pela mão e o beijou, e nada mais aconteceu. E ele saiu da presença de Davi, e a gente vê aí uma indiferença de Davi com relação a Absalão. E essa indiferença de Davi com Absalão, né, a gente vê que aumentou ainda mais a ira e o ódio de Absalão por Davi, né? E isso fez com que ele conspirasse, né, passasse a partir daquele momento a conspirar contra a vida e contra o reinado de Davi. E a Bíblia vai nos dizer que ele passou a ficar na porta da entrada da cidade, e todas as pessoas que chegavam a Israel para ter alguma coisa, para julgar o rei, ele se aproximava delas, aconselhava com um bom conselho, se mostrava como um bom moço e dizia: se o rei de Israel fosse mais compassivo com o seu povo, né? Em outras palavras, ele estava dizendo que Davi não ligava mais para o povo, que o rei estava precisando de um novo rei. E ele passou aí mais 2 anos fazendo esse trabalho, como diz assim, de formiguinha, minando o coração do povo contra o rei, até chegar ao ponto que ele montou a conspiração, foi para uma outra cidade, e nessa outra cidade ele foi, já tudo premeditado, aclamado como rei. O povo aclamou ele como rei. E depois que o povo aclamou ele como rei nessa outra cidade, ele juntou seu exército e invadiu, para invadir Jerusalém. E nessa invasão de Jerusalém, a Bíblia conta que Davi fugiu, né? E nessa fuga que Davi teve, ele ficou lá em Jerusalém, e nesse período onde ele estava lá em Jerusalém, se cumpriu uma outra profecia de Natã, né? Ele, para humilhar seu pai, para dizer que ele não tinha mais domínio sobre o reinado, deitou-se em público com as concubinas de Davi, né? E após esse episódio, né, mais à frente a gente vê que ele foi aconselhado, né, por um amigo de Davi, né, que estava infiltrado, e saiu à batalha para tentar destruir o exército de Davi e matar o próprio pai, para se tornar rei sobre todo Israel. E a história conta que nessa batalha o exército de Davi venceu, e Absalão em fuga, ficou preso pelos cabelos de uma árvore, e o servo de Davi, sempre que Davi mandasse, que a ordem era para não matar, mas ele foi lá e cravou a lança sobre Absalão, e Absalão morreu. Bom, essa é a história, o nosso contexto da pregação de hoje, porque eu vou tentar passar para vocês, está inserido, certo? E a primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês a respeito dessa mensagem é que nós vemos o capítulo que nós lemos, o versículo que nós lemos, ele falou posteriormente ao pecado de Davi, e Natã disse que da casa de Davi não se apartaria o quê? A espada. Isso quer dizer, trazendo para o nosso meio, da casa de Davi, por conta do pecado dele, a tragédia se instalou na família dele, tá? É o primeiro ponto que eu quero trazer para nós hoje, para que a gente trabalhe, né? O pecado, quando cometido, ele não atinge apenas a pessoa que o cometeu. Amém? O pecado, quando ele é cometido, ele não vai atingir apenas a mim, ele não vai atingir apenas você. O pecado, ele tem um poder devastador. Então, quando qualquer pessoa comete um pecado, principalmente dentro da sua casa, ele não vai pagar sozinho. Sua esposa vai pagar, seu filho vai pagar, seus familiares vão estar envolvidos. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tá? Então, morte representa tragédia, morte representa desgraça, morte representa desconforto. Então, quando o pecado atinge a família, isso quer dizer que, se eu pecar, eu apenas não serei eu apenas o culpado. Não serei apenas eu a pagar um preço. Não serei apenas eu a sofrer. Pela própria história de Davi, nós vemos aqui que quando se peca, né, o pecado ele estabelece ramificações. Então ele não vai atingir apenas a minha vida, ele vai atingir a vida de todas as pessoas que estão junto a mim. Todos vão sofrer pelo meu pecado, né? Aí tem pessoas que dizem: não, eu pequei, é problema meu. Não, meu irmão, o seu pecado não é apenas problema seu.
Seu pecado é problema seu, de sua família e das pessoas onde você está inserido. O seu pecado é problema e vai atingir todo o ambiente onde você está inserido. E se esse pecado for um pecado dentro da sua casa, ele tem a proporção de, assim como na família de Davi, destruir toda a sua família. Por isso que eu estou trazendo esse alerta para mim e para você hoje. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para não pecar contra o Senhor, para não pecar contra a nossa família, para não pecar contra os nossos entes queridos. As consequências, irmãos, do pecado, elas são incalculáveis. Nós vemos aqui na família de Davi que um simples pecado dele, que ele cometeu, trouxe uma tragédia grande sobre a família. E se vocês pararem comigo para olhar, eu espero que a Bíblia de vocês esteja aberta, se você for para 2 Samuel, capítulo 12, e se você ler o verso 13, tem algo bem interessante aqui. Ele diz assim: e disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ao que foi que Natã disse? Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu qualquer pecado e não morrerás. Outro alerta. O pecado, irmão, ele pode e vai ser perdoado se a gente apresentar ele diante de Deus. Isso é fato. Deus perdoa todos os pecados. Mas a consequência do pecado, ela fica. A consequência das nossas transgressões, elas não vão ser abolidas. Eu pequei, peço perdão. Que às vezes o cliente fica assim: pecou, pede perdão, pecou, pede perdão. Irmãos, nós temos que ter cuidado com a consequência dos nossos erros e dos nossos atos, porque mesmo sendo perdoados por Cristo, a gente vai pagar um preço. Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Se plantarmos o bem baterá a nossa porta. Se plantarmos o mal, se pecarmos, a consequência dos pecados chegará à nossa porta. E assim foi na casa de Davi. E o primeiro alerta que eu quero trazer com essa mensagem é: lute para não cair em tentação. Faça de tudo para lutar e para vencer o pecado, para que o pecado não lhe atinja e não atinja a sua família, não destrua a sua família. Aí como, Fabrício, eu posso vencer? Presença de Deus na sua vida. Se alimenta de Deus, se alimenta do Espírito Santo, medita na palavra de Deus, busca conhecimento de Deus, entra na presença de Deus em oração, se arrepende dos teus pecados, busca a Deus em todo o tempo, e aí você vai ficar forte. O pastor gosta que nas pregações dele ele já conta, ele conta a história, eu não vou contar a história toda, eu vou só falar essa dele. Ele conta a história do cachorro, que vai brigar, e ele diz que quando a gente alimenta, o cachorro que mais a gente alimenta é o cachorro que vai vencer. E assim é na nossa vida. Se a gente alimentar a carne vai vencer. Se a gente alimentar o Espírito vai vencer. Então a minha dica para você e para mim hoje: alimenta o teu Espírito. Busca comunhão com Deus. Busca crescer na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo fato que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje é a questão da omissão, da correção, pode trazer consequências. A gente vê aqui que Davi ele foi omisso quando Aminon matou Tamar. Se ele tivesse tomado uma postura de corrigir ali conforme a lei mandava, talvez essa tragédia fosse amenizada. Mas o que foi que aconteceu? Quando Davi ficou sabendo da história, sabendo que Aminon tinha violentado a sua meia-irmã, ele não fez nada. Se a gente for olhar o Antigo Testamento, pela lei judaica, pela lei lá, a obrigação de Davi era julgar Aminon por estupro. E esse era o julgamento que ia levar ele à morte. Só que por que Davi não fez isso? Isso é uma suposição minha, não está na Bíblia. A Bíblia vai falar que Aminon era o primeiro rei, era o primeiro filho, era o filho primogênito de Davi. Então, se ele era o filho primogênito de Davi, ele consequentemente era o sucessor do trono de Israel. Então, a Davi achou que por ser rei, eu penso assim, ele poderia colocar panos quentes e encobrir aquela transgressão, porque foi uma transgressão que ocorreu dentro do seu palácio. Ninguém iria saber. Só que nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. E já estava como é que pode dizer? No propósito de Deus, assim,
por conta do pecado de Davi, as consequências do pecado. Só que Davi poderia ter agido diferente. Né? Se ele tomasse a posição, ele ia confortar Tamar e ele ia julgar Aminon. Ele poderia até perdoar, porque ele era rei. Mas só que antes de perdoar, ele tinha que conversar com ele. Ele tinha que disciplinar de alguma forma. Ele tinha que fazer alguma coisa. Para quê? Para que o resto de sua família visse que naquela casa havia disciplina. E por ele não tomar essa disciplina, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o ódio invadiu o coração de Absalão. Né? O ódio invadiu o coração de Absalão. Por quê? Porque Absalão viu uma injustiça ser cometida e viu aquele que poderia corrigir aquela injustiça não fazer nada. Quantos aqui, quando veio uma injustiça, fica com o coração, né, assim palpitando? Rapaz, por que fizeram isso? Né? No tempo de hoje, eu vou falar assim, às vezes quando a gente vê aí um assassino, um estuprador, pegar uma criancinha e estuprar, o que é que a gente vê no coração? A gente não fica com aquela sede de justiça. A gente fica indignado, né? Na nossa carne, o nosso desejo é ir lá, matar, né? Aí às vezes, talvez alguma pessoa possa até olhar aqui a história de Absalão e dizer, mas ele agiu certo, Davi não julgou, mas ele foi lá e se vingou. Mas não é isso que a Bíblia ensina para a gente. A Bíblia ensina que a gente, como cristão, por maior que seja a tragédia, por maior que seja o pecado, por maior que seja a adversidade, cabe a mim e a você perdoar. Porque o juiz, o único juiz é Deus. E Ele é quem julga todas as coisas. Então nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Tem esse mesmo versículo 21, que está lá em 2 Samuel 13, 21, leiam comigo, que é o versículo onde a gente vê que Davi ele foi omisso. Ele vai dizer assim: ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito lhe acendeu a ira. Tá? Só que eu fui pesquisar e eu encontrei uma outra versão, né, portuguesa, né, inclusive essa versão também está na versão da Bíblia Católica, e ela diz o seguinte: logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou profundamente indignado. Só que a partir daqui tem um acréscimo que não tem nessa tradução nossa. Ele diz assim: todavia não quis castigar o seu filho Aminon, porquanto o amava muito por ser o seu primogênito. Então, o erro de Davi foi justamente esse, de se omitir e castigar para colocar panos quentes. Por quê? Porque ele dizia amar o seu filho. Né? Mas quantos sabem aqui, por maior que seja o amor que a gente tem pelo filho ou por qualquer pessoa, nós não devemos nunca encobrir o pecado, nós não devemos nunca apoiar a injustiça, nós não podemos ser omissos, irmão. E isso foi o que aconteceu com a família de Davi, isso foi o que aconteceu com Davi. Davi ele não corrigiu Aminon e ficou impune do pecado. Davi não consolou Tamar, que ficou agredida e ferida no corpo e na alma. Né? E o que ele conseguiu com isso? Apenas fazer com que Absalão tirasse ódio. Porque Absalão era irmão de Tamar e ele não aceitava ter uma irmã estuprada e aquele que poderia fazer alguma coisa não ter feito nada. E pelo que ocorreu, ele nutriu um ódio no coração de Absalão. E esse ódio mudou toda a história de vida de Absalão. Porque Absalão, ele era filho de Davi. A história conta que mais ou menos ele tinha entre 20 e 22 anos. Talvez ele fosse uma pessoa normal como eu e você. Mas a partir do momento que o ódio entrou no coração dele, ele passou a viver com um desejo de vingança. E isso mudou toda a história e toda a trajetória da vida dele. E onde é que eu quero chegar com esse alerta aqui para nós? Irmãos, tenha cuidado para dentro da sua casa e dentro da minha casa a gente não colocar panos quentes em erro dos nossos filhos ou em erro de ninguém. Nós não podemos encobrir pecado, nós não podemos encobrir transgressões, nós não podemos encobrir coisas erradas, por mais que a gente ame os nossos filhos, por mais que a gente ame as pessoas. Talvez isso seja difícil, porque a gente não quer julgar, a gente não quer punir, né? E hoje nessa geração que está mais difícil ainda, porque todo mundo só fala em amor, né? Em nome de amor pode todas as coisas. Ah, você não pode corrigir seu filho, você não pode bater seu filho, porque papai ama o filhinho. Irmãos, nós temos que amar sim os nossos filhos. Mas deixa eu lhe dar uma alerta. Né? Eu vi isso numa
palestra de um psicólogo famoso, e o trecho diz mais ou menos isso. Antes de você requerer o amor do seu filho, você tem que fazer com que ele lhe respeite e lhe obedeça. O respeito e a obediência, ele vem antes do amor. Porque na hora que você conseguir respeito e obediência, seu filho vai lhe amar. E quando você estiver dizendo eu amo, e não corrige, não faz nada por ele, você pode até, se você estiver encobrindo as transgressões de alguém na sua casa, do seu filho, você pode estar levando sua família a uma tragédia, da mesma forma que aconteceu na casa de Davi. Pecado não pode ser encoberto pelo homem. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Só quem perdoa os pecados é Deus. Nós não temos o direito de botar panos quentes e esconder pecado e esconder coisa errada. Se está errado, tem que ser corrigido. Amém? Amém. Tenhamos coragem. Não sejamos omissos. Por mais que doa no nosso coração corrigir os nossos filhos ou corrigir alguém da nossa família, nós temos que agir pelo bem da verdade. Nós temos que agir pelo que é certo. Se precisar de punição, nós temos que punir. Sabe por quê? Porque se eu e você não punir os nossos filhos hoje, se a gente não corrigir eles hoje, mais tarde, quando eles crescerem, eles vão ser punidos pelo rigor da lei dos homens. E o rigor da lei dos homens não perdoa. Deus perdoa, Deus nos dá a oportunidade de conduzir eles no caminho. Mas se a gente não conduzir, se a gente não corrigir, se a gente não for firme na correção, se a gente ficar igual a Davi, omitindo, a gente pode estar, como a linguagem popular diz, a gente pode estar criando uma cobra para nos picar. Nós temos que ter cuidado com relação a isso. Nós não podemos encobrir as transgressões e os pecados de ninguém, principalmente daqueles que estão em nossa casa. Por quê? Porque se a gente encobrir o pecado de um, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Absalão. O outro que foi injustiçado pode ficar magoado e passar a odiar você e a outra pessoa. Então, no lugar, você vai estar amando um, mas gerando ódio no coração de outro. Porque ninguém se alegra com a injustiça. Né? E o próprio Deus diz que ele não se alegra com a injustiça. Nós não podemos ser injustos. Nós temos que julgar segundo Deus nos manda julgar. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Né? Nós não podemos agir com negligência, irmãos. Né? A disciplina e a correção faz parte da vida da família. Né? Tem um texto lá em Hebreus que fala justamente isso, eu não vou ler por conta do tempo. Ele diz que Deus corrige ao filho quem ama. Aí mais à frente, no versículo, ele vai dizer: qual o pai que não corrige o seu filho? Aí eu deixo essa pergunta para você. Você como pai, você tem que corrigir o seu filho. Qual o pai que não corrige o seu filho? Porque se você não corrigir, o mundo vai corrigir da forma errada. Né? O mundo vai castigar de uma forma mais dura. As leis dos homens vão imputar a ele uma pena maior do que a que você iria estabelecer. Eu me lembrei, não está no escrito aqui, mas eu me lembrei de uma história que mandaram para mim essa semana no WhatsApp. Né? Ele conta que uma senhora estava correndo com a varinha atrás do seu filho de 5 anos para dar umas peadas porque o menino estava traquinando. Né? Aí o vizinho denunciou essa mãe. Aí com pouco tempo a mãe ainda estava diz que a mãe estava em casa, mas ainda estava corrigindo a criancinha, né? E o soldado bateu na porta, né, com aquele castelo na mão, e só houve uma denúncia dizendo que a senhora estava espancando seu filho. Né? Aí ela levantou o braço e disse: não, eu estava batendo nele com essa varinha aqui. Aí o soldado disse: não, mas não pode. Aí disse: deixa eu lhe dizer uma coisa, eu estou batendo nele com essa varinha para quando ele ficar grande, o senhor não bater com ela, que o senhor sempre do seu lado dele. No cacetete. Porque isso aí vai doer mais. Né? Então o que isso para mim? Às vezes a gente não quer, mas nós temos que corrigir. Né? Corrigir enquanto tem tempo. Corrigir enquanto é cedo. Nós não podemos, digamos assim, apelar, né, para que o tempo resolva. Porque o tempo não resolve. O tempo não resolve. Né? E nós temos que ter cuidado, irmãos. Para não invertermos os valores. Dentro da nossa casa, a autoridade é dos pais, e não dos filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi muitos relatos onde
tem casa que parece que quem manda é os filhos. Tudo que os filhos querem, pode. Não é assim. Tem que ter regra, tem que ter disciplina. E quem bota regra e disciplina são os pais. E o papel do filho é obedecer. Porque a Bíblia diz que os filhos têm que obedecer aos seus pais. Nós temos que andar simplesmente cumprindo os princípios da palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Tomar uma água. Uma outra lição que nós podemos tirar dessa história é que a vingança, ela não é um bom caminho. Nós vamos falar agora um pouco sobre Absalão. A gente viu que o coração de Absalão ficou amargurado, cheio de ódio. Nós percebemos pela entrelinha que Absalão esperava que seu pai Davi tomasse alguma atitude com relação ao incesto e o estupro que Aminon cometeu com sua irmã. Só que ele viu que isso não aconteceu, né? E o verso, nós vamos ler o verso 13, do capítulo 13, verso 22, diz o seguinte: porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter forçado Tamar, sua irmã. Né? O verso 13, o capítulo 13, os versos 32 e 33, vai falar justamente, capítulo 13, 32 e 33. Não, acho que não é o 13, não, acho que é o 14, 32 e 33. Eu acho que eu botei errado, deixa eu ver aqui. É que matou? É esse mesmo. É esse mesmo? 13, 32 e 33. Isso, é porque eu estava vendo o outro, né? Diz aqui: mas Jonadab, filho de Simeão, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelaram as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Diz o que aqui? Que Absalão planejava fazer isso desde o dia em que a sua irmã foi violentada. Não meta, pois, agora na cabeça do rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. O que é que o versículo está dizendo aqui? Para a gente olhar. Ele está dizendo que desde o dia em que Aminon cometeu o pecado como Tamar, o ódio veio sobre o coração de Absalão. E esse ódio que foi gerado no coração dele, ele também foi negligenciado pelo pai, por Davi. Davi não tratou. Davi, como a gente viu, ele não corrigiu Aminon, ele não absorveu Tamar, assim no sentido de não acolheu, não foi tentar ela, e muito menos a família dela. Né? A gente vê que ele não se aproximou de Absalão para tentar dar nem que fosse uma explicação qualquer para dizer por que não ia corrigir o seu filho. E isso gerou ódio. E o ódio, como eu falei, ele foi implementado no coração de Absalão, fazendo com que, a partir desse momento, toda a história da vida de Absalão fosse mudada. Por quê? Porque ele começou a viver, a partir desse momento, pensando em vingar a sua irmã. Então, tudo que ele fazia, ele tinha o objetivo de fazer vingança com as próprias mãos. Né? O fato, irmãos, é que essa atitude, né, é muito difícil. Né? A gente às vezes olha e diz: não, mas Absalão ele agiu errado porque ele se vingou. Mas você imagina uma pessoa que tem uma injustiça contra ela. A gente não fica calmo. Quando alguma injustiça acontece com a minha vida e com a sua vida, a gente quer que a justiça seja feita. E quando ela não vai sendo feita, o que é que vai acontecendo? A gente vai ficando com raiva, a gente vai ficando com raiva da situação. E a gente, querendo ou não, vai querendo uma forma de, eu não vou dizer assim, de vingança, mas que algo aconteça. A gente quer a punição de quem fez alguma coisa com a gente. E se essa punição não vem, né, muitas vezes a gente passa a gerar ódio no nosso coração e a gente passa a querer agir com as próprias mãos. Né? E nós temos que entender que a vingança não foi feita para o crente.
Nós temos que entender no nosso coração que, independente da situação, nós temos que perdoar. Meu irmão, a falta de perdão, ela destruiu a vida de Absalão. Se ele fosse uma pessoa que nos tem, mas se tivesse um pouco mais de intimidade ou comunhão com Deus, como Davi, como a Bíblia cita que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Né? Que Davi errava e ia para o pai pedir perdão. Nós não sabemos, né, se Absalão era assim, ele não é relato. Mas pelo que a gente entende pelos relatos, a gente entende que ele não tinha essa comunhão com Deus. Porque se ele tivesse, talvez ele não tivesse se enchido de ódio. Mas porque ele se encheu de ódio, ele estragou toda a sua vida. E onde é que eu quero chegar? Se alguém fez alguma coisa com você, irmão, perdoa. Porque aquilo vai estragar a tua vida. Ela pode estragar e pode mudar o rumo da tua vida de uma forma que você não mais encontra. Porque se você, no lugar de perdoar, você vai começar a gerar ódio no seu coração. E a Bíblia fala que a raiz de amargura, quando ela brota no coração, ela invade o nosso ser e a gente até adoece com isso. Provérbios fala que quando a amargura invade o coração do homem, até os ossos apodrecem. Nós temos que ter cuidado para que a gente não deixe, por mais que seja lícita, o sentido de dizer, aquela nossa causa, que a gente queira que a outra pessoa seja julgada, que a gente queira que faça justiça, mas nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos que entender que nós somos criados para perdoar. Se Absalão, né, tivesse agido diferente, se ele tivesse perdoado o seu irmão e o seu pai, a própria história dele seria diferente. Ele começou a criar rancor no seu coração, ele começou a criar ódio no seu coração. E esse ódio tornou ele uma pessoa fria, esse ódio tornou ele uma pessoa amargurada. Esse ódio, com certeza, tornou ele uma pessoa infeliz. E se eu e você começar a alimentar o ódio por alguém no nosso coração, o desejo de vingança, a gente vai ficar amargurado, triste, infeliz e doente. E não é isso que eu quero para a minha vida. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. Amém? Tem um ditado popular que diz o seguinte, que guardar mágoa ou ódio é como você tomar um copo de veneno, esperando que a outra pessoa morra. Porque a gente vai se envenenando tanto, né, que depois quem morre é a gente e o outro está lá. Então guarde isso, não guarde rancor. Não se envenene você mesmo, não se mate. Se esforce. Coloque a situação diante de Deus e peça perdão. O perdão pode salvar você, sua casa e toda a sua família. Amém? Nós temos que trabalhar para que o perdão reine nas nossas vidas, para que o perdão seja absoluto nas nossas vidas. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Né? E um último ponto que eu gostaria de ver nessa história da Absalão é falando sobre a questão da indiferença. A indiferença de Davi contra Absalão fez ele aumentar ainda mais o ódio, fez ele ter ainda mais desejo de vingança. A história conta, como nós vemos, que depois que Davi, que ele matou Amnon, ele fugiu, passou 3 anos na casa do seu avô. Depois disso, passado o tempo, como se as coisas já tivessem esfriado, Davi manda chamar Absalão. Só que a Bíblia fala que o encontro que eles tiveram foi um encontro frio. Né? A Bíblia vai dizer que quando ele se apresentou diante de Davi, Davi olhou para ele e disse, não quero que você veja a minha face. Você acha que isso é perdão? Você acha que esse tipo de atitude reconcilia alguém? Então nós temos que ter cuidado, meus irmãos, para que dentro da nossa casa a gente não esteja agindo dessa forma. Alguém faz alguma coisa errada, né? A gente deixa passar o tempo, depois fica convivendo com aquela pessoa, mas não se relaciona com ela. Né? É como se você está, né? Você já ouviu alguém dizer, eu perdoo, mas ele ali e eu aqui, não quero nem conversa. Perdão gera novamente intimidade, perdão gera novamente, pelo menos, confiança. Mesmo que não gere, digamos assim, no princípio não gere perdão ou confiança, mas perdão gera a sensação de você poder se aproximar da outra pessoa. Quando você diz que perdoa, mas não quer ver nem aquela pessoa, você está agindo com indiferença e você está agindo da mesma forma que Davi
agir. Quando acontece esse tipo de situação, meu irmão, e isso é fora da nossa casa, a gente ainda aguenta, a gente ainda releva, porque a gente não convive com aquela pessoa. Mas você imagine dentro da minha casa e dentro da sua casa uma situação dessa, uma situação de indiferença. O pai que não fala com o filho que não fala com o irmão que não fala com a mãe, o pai que não fala com a mãe, estão vivendo juntos dentro de uma casa, mas não formam um lar. Ali está parecendo mais uma cena de guerra, né? Uma trincheira de batalha de que uma família. Você acha que essa família vai sobreviver? Você acha que essa casa vai subsistir? Não vai, meu irmão. A indiferença é muito preocupante. Nós temos que ter cuidado para que quando alguém errar na nossa vida, a gente perdoar de coração. Tem que ser um perdão verdadeiro. Mas para que haja perdão verdadeiro, não pode haver o que aconteceu com a vida de Absalão e Davi. Davi mandou chamar, mas disse que não queria ver. 2 anos depois, né, Absalão disse que preferia morrer do que não ver a face de Davi. E novamente ele vai ter um encontro com o pai. E o que é que acontece? Novamente um momento de indiferença. O que é que aconteceu? Absalão começou a tramar contra a vida e o reinado do pai. Se dentro dos nossos lares acontecer a mesma coisa, se a gente fingir que perdoou os pecados, se a gente não se aproximar dos nossos filhos, do esposo, da mulher, para que o relacionamento seja novamente restabelecido, a gente vai estar vivendo em pé de guerra. Nós vamos estar vivendo dentro de uma casa, mas sem ter paz. Nós vamos estar vivendo dentro de uma casa, mas sem ter a comunhão. Irmãos, sabe um fato que às vezes a gente nem percebe, que está acontecendo talvez dentro da minha casa e da sua casa, e isso está gerando indiferença, né? Às vezes as pessoas entram e saem, parecem, alguém já disse que a casa parece mais uma pensão do que um lar. Você entra, come, dorme, né? Se alimenta, troca de roupa, mas não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não tem comunhão com ninguém, não brinca com ninguém, não tem intimidade com ninguém. Tem muitas casas, irmão, de crente, infelizmente, desse jeito. E nós temos que quebrar essa barreira. Nós temos que quebrar essa trava. A indiferença e a falta de comunicação dos nossos lar pode levar a minha e a sua família à ruína. Nós podemos estar dentro das nossas casas, né, como inimigos, né? No lugar de ser amigos, pessoas que estamos confiando em um no outro, mas por conta da indiferença, por conta de não estarmos dando atenção ao outro, vão surgir problemas e a gente não vai conversar para resolver. Vão surgir atritos e a gente não vai ter como resolver porque a gente não conversa com a outra pessoa. Alguém vai errar e como você não tem intimidade, você não vai ter coragem para chegar nela e corrigir. E se você estiver errando e for corrigir alguém dessa situação, essa outra pessoa não vai receber a sua correção porque vai lhe achar hipócrita. E porque não vai haver correção, porque não vai haver perdão, porque não vai haver comunicação, as nossas famílias podem estar correndo para o precipício da destruição. Por isso eu digo, irmãos, nesse episódio que a gente conta aqui de Absalão, ele passou 9 anos praticamente sem ter contato com seu pai. Você acha que em 9 anos um relacionamento esfria? Quanto tempo você acha que o seu relacionamento dentro da sua casa vai esfriar se você não conversar com seus filhos? Se você não conversar com sua esposa? Se vocês não se juntarem para, digamos assim, no linguagem popular, para trocar ideias, para conversar sobre as coisas do dia a dia, né? Sobre as coisas simples do dia a dia. Quanto tempo faz que vocês se juntam à roda da sua mesa e não comem juntos? E não riem juntos? E não compartilham a vida juntos? Não precisa me responder. Eu peço apenas que você pense. E se tem acontecido algo parecido na sua casa, ore ao Senhor. Peça direção para que o Senhor lhe dê discernimento, para que você consiga reunir sua família, para que você consiga ter diálogo com sua família, para que você e eu consigamos falar, para que a gente consiga ter unidade, para que a gente consiga ter comunhão. Não tem como ter comunhão sem comunicação. Você consegue ter comunhão com alguém que você não conversa? Você consegue ter comunhão com alguém que você não fala? Você consegue ter comunhão com alguém que você não compartilha a vida? Não. Nós vamos estar vivendo dentro de uma pensão. Entra e sai, mas ninguém compartilha a vida com ninguém. Irmãos, nós estamos, olha, né? Isso é notório para todo mundo. Nós estamos vivendo um tempo
né, da tecnologia, né, das redes sociais, né, do avanço da comunicação virtual, né? Isso é bom por alguma coisa, né? Só que se vocês pararem para pensar, a maioria de nós aqui, consegue passar 1 hora, 2 horas, talvez até 3 horas numa rede social falando com quem nem conhece. Mas a gente não consegue falar 10 minutos com as pessoas que a gente ama dentro da nossa casa, olhando nos olhos. A comunicação virtual está no auge, mas a comunicação interpessoal está falida, está a ponto de falir. E se essa comunicação falir na minha casa e na sua casa, a nossa família está perdida. Nós temos que nos comunicar, nós temos que ter a coragem de juntar, como a gente juntava antigamente, junta todo mundo ao redor da mesa, vamos conversar. Vamos falar de quê? Não é para conversar, irmão, não é assim, vocês têm que falar das coisas do dia a dia, não é só da Bíblia, não. Porque às vezes quando a gente fala aqui, diz, não, você tem que se juntar para orar, para ler a Bíblia, para fazer o culto doméstico, isso é bom, e tem que ser feito. Mas você tem que se juntar com a sua família para falar do dia a dia, para perguntar ao seu filho como é que ele foi na escola, para ver se está tudo bem, né? Para saber com quem ele está andando, com quem ele está namorando, para ver com sua esposa quando ela chega do trabalho, como foi o dia dela, se ela está bem, como foi seu trabalho, a esposa do bebê, coisas simples do dia a dia. Dessas coisas simples a gente começa um diálogo. Quando você pensa que não, você está ali conversando 1, 2 horas e vai baixando o clima, vai quebrando as barreiras e vai gerando intimidade. Irmãos, nós temos que trabalhar para gerar intimidade. Porque se a gente não gerar intimidade, a indiferença, assim como destruiu a vida de Salomão e a família de Davi, ela vai destruir a minha vida e a sua vida. Mas sabe por que eu estou dizendo isso também? Baseado no texto. Quando tudo isso aconteceu, Davi não deu atenção a Absalão. Só que a Bíblia fala que depois que Absalão morreu, Davi começou a gritar e a se lamentar. Absalão, Absalão, meu filho. Absalão, Absalão, meu filho. Uma atitude de amor e de arrependimento. Diga que ama seus filhos, diga que ama seus parentes. Se junte a eles enquanto eles estão vivos. Enquanto você tem tempo para fazer isso. Porque depois de morrer, eles não vão mais escutar suas palavras. Não adianta um remorso tardio. Porque não, depois da morte, não volta mais atrás. Busquem mostrar para as pessoas que vocês amam, que vocês perdoam, que vocês querem estar junto com elas, enquanto elas estiverem junto de nós. Enquanto elas estiverem junto de nós. Porque às vezes a gente quer falar, mas depois é tarde. Sabe o que é que acontece? Infelizmente, se a gente passar por esse momento, nós vamos passar muito tempo com o coração triste e com o coração amargurado, dizendo, por que eu não fiz enquanto eu tinha tempo? Isso é uma lição para a nossa vida, a história de Absalão. Para que a gente não seja omisso, como Davi foi. Se tiver que acontecer alguma coisa de julgar, seja justo. Haja com justiça. Não bote pano quentes em pecado. Trabalhe para que a inveja, o ódio e a vingança não entrem na minha casa e na sua casa, porque isso vai destruir toda a nossa família. Trabalhe para que a comunicação nos nossos lares ela seja efetiva, para que a gente tenha intimidade com os nossos queridos, nós tenhamos intimidade com Deus, porque Deus ele é poderoso para restaurar toda a família. Deus é poderoso para perdoar todos os pecados. Mas Deus ele precisa que eu e você tomem uma atitude de fé. Ele precisa que eu e você haja sem indiferença, haja com empatia, que a gente se preocupe com os outros. Porque a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, mas nós devemos se alegrar com os que se alegram. Principalmente dentro das nossas casas. Nós temos que gerar e criar um ambiente propício às bênçãos do Senhor, para que a nossa família não seja destruída. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa era a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, graças nós te damos, Pai, porque nós sabemos que Tu és um Deus bom.
Senhor, nós entendemos que Tu deixaste essa história relatada na palavra para que ela trouxesse ensinamento para as nossas vidas, para nos dar lição de vida, para que nós não erremos, Pai. Senhor, primeiro de tudo, Senhor, nos faz ver que nós devemos lutar ao máximo para não cair em tentação, para não chegar ao pecado, para que o pecado não destrua a nossa vida e a vida das nossas famílias. Senhor, nos ajuda, Senhor, a amar, nos ajuda a perdoar, nos ajuda, Senhor, a resolver os conflitos com a maior rapidez possível, Pai, para que não gere nenhum resquício de ódio ou de intriga, Senhor, dentro das nossas vidas e das nossas casas. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida, Senhor, onde a inveja, Senhor, onde o ódio não faça parte de nós. Amém. Que o Teu amor seja abundante nas nossas vidas, Senhor, que a Tua presença, Senhor, seja relevante sempre, Pai. Que tudo que nós venhamos a fazer, façamos para o louvor da Tua glória. Não nos deixa, Senhor, ser indiferentes. Não nos deixa, Senhor, ser indiferentes. Mas nos faz, Senhor, ser pessoas comunicativas que se preocupam com aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os de dentro de nossa casa. Nos ajuda, Senhor, a estar com eles no momento de tristeza, mas também, Senhor, nos faz nos alegrarmos com eles, Pai, nos momentos de alegria, Pai. Que a paz e a unidade reine, Senhor, nos nossos lares. E que nós, Senhor, não venhamos a ter motivos de arrependimento, porque todos os dias nós vamos olhar para os nossos filhos, para os nossos esposos, para as nossas esposas, para as nossas famílias, e nós vamos fazer declaração de amor verdadeiro. Eu te amo, porque o Espírito Santo do Senhor habita no nosso coração, porque Jesus é o nosso alvo, porque Jesus é o nosso guia, porque a nossa casa é uma casa que serve ao Senhor. E assim eu te louvo, Pai, nessa noite, e te peço, abençoa a vida de cada um dos meus filhos. E se tem alguma coisa, Senhor, algum desses pontos que foi falado, que está, Senhor, trazendo assim na vida de alguém, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que o perdão, que a restauração, que o amor da parte de Deus invada essa vida, Pai. Que tudo seja transformado para o louvor da Tua glória, Pai. É assim que eu oro, Pai. E te agradeço desde já em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja, que ele possa estar.